Como foi o julgamento do herói do escudo em The Rings of the Hero Child ou Tate no Yusha? Será que foi justo? Oi, gente, falando imagens, e antes que algo me sugue para um mundo cheio de magias, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. Dessa vez vamos falar sobre o anime Tate no Yusha ou The Rising of the Hero. Comentar agora sobre o primeiro episódio, em que todo o resumo e também o julgamento dele. Como será, se foi justo, se deveria ser julgado assim, vamos ver tudo isso. A história começa com o Naofumi, que ele está no nosso mundo, mas é localizado no Japão. E no caso, ele vive sozinho e quando tem tempo acaba indo na biblioteca, vendo os livros, as coisas. E ele acaba sendo aí atraído por um certo obra que ao abrir faz com que apareça uma história ali como lança, escudo, espada. Ele é sugado para esse local. Ele até conhece um pouco como é ali e quando chega tem outras 3 pessoas. E ele está com algo acoplado que é um escudo. Nesse momento a gente já vê o quanto ele sofre preconceito por ser aquele que protege e não ataca. Seu rei, você não tá esquecendo de mim. Ele é considerado o mais fraco de todos. Ele até conversa com os outros heróis, como eu falei pra vocês, tem da lança, da espada e do arco e flecha. Todos dizem que onde ele joga RPG e tudo, o escudo é pra proteger, né? Não importa se eles vieram do Japão, de universos diferentes. Isso quer dizer que ele é o elo, sim, mais fraco. É pra perdedores, não tem nenhum jogador de nível alto nela. Quando chegam, tem um rei e ele fala assim, ó, vocês têm que treinar, porque a gente tem uma maldição, vai vir uma tormenta aí. E diz a lenda que os 4 heróis que vão conseguir derrotar. E se eles conseguirem, eles vão ter aí riquezas, coisas inimagináveis. Então resolvem que sim, vão arriscar a vida, pegando aí alguns companheiros pra treinar, porque eles não podem fazer isso juntos. Ali escolhidos, mulheres, homens, e todos eles vão para cada um. Como sempre, né, aquele protagonista que sofre no começo, 0 pessoas pra ajudar a treinar. Só que ele precisa sim de alguém. Hein, você não precisa de 5 pessoas, divide um pouquinho aí. Então ele tenta ali negociar de todo jeito, e nesse meio uma pessoa levanta a mão, que é a Mai, que a partir de algum certo momento, muita gente vai detestar essa personagem. Nessa primeira impressão, ela parece muito simpática, acabou decidindo que vai ficar com ele mesmo com tudo isso, ninguém querendo ficar com o herói do escudo, ela é a única a ajudá-lo. Ele fica bem feliz, e mesmo o pessoal considerando ele um pouco misógino, eu achei que ele foi muito legal com a Mai e Sofia. Deixou que ela treinasse, respeitou, ele comprou coisas pra ela. De graça. A gente vai levar, tá bom? Quase perder todas as economias dele, que eram 600 pratas, uma armadura melhor pra ela e tudo mais, e só comprou ali uma pra ele, uma simples, de 100 e poucas pratas. E nisso eles decidem que vão comer e comprar algo para alojamento, no outro dia pegar aí objetos, peles de monstros pra poder vender. Como eles estão no nível 1, só podem pegar coisas pequenas, como aí balões, e vender por uma moeda de bronze, que não chega nem a moeda de prata. Eles também têm que ir descansar, então vão nesse hotel, comem um pouco, e ela até oferece um pouco de vinho pra ele, mas ele não quer, diz que no outro dia aí vai ter que continuar a batalha, e ela deixa pra lá, 2 vão dormir. No outro dia acontece o que? Guardas ali indo atrás, ele pensou que foi por conta tudo que ele tinha no quarto dele foi aí furtado. Bom que vocês estão aqui. Olha só, eu acabei de Você é o herói de escudo? Eles vinham pra levá-lo pra julgamento. Que de primeiro eu já acho errado, porque o cara nem sabe o que é, não sabe que tá sendo investigado, não tem aquele tempo pra vir polícia, tudo, pra ter um inquérito. Já vai existir um julgamento, ele não sabe nem o porquê. O que tá acontecendo aqui? Então, ali está o rei como juiz. O pessoal não deixando ele seguir ali, né, eu interrompendo com espadas. Mai e Sofia do lado do herói aí da lança, parecendo aterrorizada, não querendo nem chegar perto dele, e o protagonista Naofumi sem entender nada. No momento seguinte, ele compreende porque eles falam que é pra ela contar o que aconteceu. Ela narra que no dia ela tava dormindo, ele invadiu o quarto dela e rasgou as roupas, tentou aí fazer algo mais íntimo com ela, ela conseguiu
decidiu fugir e foi até o quarto do herói aí da lança. Felizmente estava no mesmo hotel que eles. Mesmo teria quebrado a sua cara. Isso que foi o depoimento. Todo mundo fica abismado. É nesse caso, com tudo que ela narrou, o código é de processo penal por conta 213. Você tentar fazer algo mais íntimo. Então, no caso, como ele rasgou as roupas, é considerado algo maior do que a importunação. Mas é um procedimento comum, não é tribunal do júri, porque não foi atentado à vida nem nada disso. E a pena no nosso código penal é pagar com a liberdade. Já ali no anime fala que é a pena de morte. Já diz que é isso que ele vai ser julgado. Você vai me meter numa prisão? Não vou prendê-lo. Dizer que foi correto a ordem de primeiro você ouvir aí o ofendido, que no caso foi ela, mas depois tinha que ter as testemunhas, que até o herói pode ser servido como, porque ele comenta aí como viu ela, aterrorizado pelo que aconteceu. Eu esperar amanhecer e chamar os guardas. Só que depois disso, o réu tem que ser ouvido. Só que no momento que ele falou que isso não tinha nada a ver, que eles estavam armando, que eles estavam querendo as coisas dele, ninguém ouviu. Diz que isso não tem fundamento. Então, no caso, ele não pode nem se defender. E o pior é que ele não tem um defensor, um procurador, nada para que possa falar aí a representar ele. Alguém que saiba da lei certinho, que saiba daquele mundo. Porque na verdade ele acabou de chegar ali, então ele não sabe nada, não entende nada daquilo. Tudo isso aí já poderia sim anular o caso por conta dele não ter ampla defesa, não ter o contraditório. Vieram as provas que são tanto ali ela comentando o que aconteceu, quanto uma lingerie que estava no quarto dele. O cara mesmo se defendeu dizendo que isso aí não tava quando ele saiu. Então alguém plantou, segundo o juiz, todo mundo, isso cabal pra julgá-lo como culpado. É que ele vai aí ser considerado como pária, exilado, não vai ter nada, roupas, não vai poder treinar ali com o pessoal e ainda é xingado por todo mundo, porque na hora que ele sai o pessoal olha horrorizado e de cara feia e ele não pode fazer nada. Até o próprio cara ali onde ele compra as armaduras, tudo, não queria nem falar com ele, mas entendeu que tinha alguma coisa errada, pelo menos ofereceu uma roupa aí por 5 moedas de bronze, que é bem diferente das 180 pratas, que era a roupa que ele tinha antes. Pra comentar pra vocês, você ficou, sabe com quem? Com o herói da lança. A Mine Sofia deu a armadura, mas isso eles nem ligaram. Tudo que ele falou eles não ligaram. Tem que se virar, vender e ter as moedas sem a ajuda de ninguém. E assim termina o primeiro episódio de 40 minutos. E se vocês se perguntam por que ela fez tudo isso, conta de uma outra lenda que diz que os 3 heróis, o da lança, da espada, do arco e flecha, são os verdadeiros. Já o do escudo, coitado, que tem que proteger todo mundo, é aí o demônio, o cara do mal, que vai estragar, que vai atrapalhar essa vitória. Por isso que ela decidiu que não ia com a cara dele, que ia fazer da vida dela um inferno. Foi o que ela fez já no primeiro episódio. Tanto ela quanto até o rei acreditam nisso. Eu achei muito ruim o que fizeram com ele, mas também tem a reviravolta e aí o julgamento dela, que eu posso falar em outro vídeo se vocês quiserem. Mas agora, depois de comentar tudo isso, eu irei falar se foi justo, se foi certo, o que deveria ser, pra mim, como eu falei, anulado por conta de não ter defensor nenhum Ministério Público, e também as provas não seriam suficientes pra torná-lo como culpado, porque tem uma lingerie ali, pode ser de outra pessoa, tava com a roupa rasgada, tudo, mas não tinha nenhum hematoma que considerasse como algo desse crime, porque quando isso acontece, geralmente há uma luta, ainda mais ela é guerreira que, né, ataca os monstros, então bem provável que ela ia tentar se render e ia ter tanto machucados nela quanto nele. Deveria ter um perito para analisar tudo isso. Como eu disse, a importância de um inquérito, todas as provas que estavam ali, eles decidiram que era certo, sem ver DNA, sem ver nada, e as características deveriam decidir que ele não era culpado por falta de provas. O julgamento foi muito rápido, não teve inquérito, não teve nada, não teve defesa, não teve contraditório. Isso, como eu falei, isso no Brasil, naquele mundo, não sei nem como que é direito. E é assim que foi decidido. O rei julgou que era isso. Um protagonista nasce injustiçado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.